Olá, eu espero que você esteja bem. O tema de hoje é rejeição. Se em algum momento você já se sentiu rejeitado, vem comigo que nós vamos conversar sobre este assunto hoje. Falar sobre rejeição é um tema muito interessante, porque quem nunca se sentiu em algum momento da sua vida rejeitado? E é muito interessante a gente entender da onde que isso começa. Então nós vamos levar a nossa consciência aos primórdios, lá para a época dos coletores, dos caçadores. Quando eles andavam em grupo e quando uma pessoa ela era excluída por não se adaptar a este grupo, ela se sentia como uma sentença de morte, porque muitas vezes essas pessoas, quando elas eram excluídas destes grupos, elas não sobreviveriam sozinhas. Então, o sentimento de rejeição, ele é tão forte dentro da gente que tem muita conotação com o nosso instinto de sobrevivência, de sobreviver ao ato, de viver. E como nós ainda utilizamos muito o nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro de sobrevivência, muitas vezes a gente faz associações ainda com essa maneira de agir e de viver. Quantas vezes você se sentiu rejeitado pela mãe ou pelo pai pelo simples ato de você chamar que queria a mamadeira ou que queria um brinquedo ou que simplesmente queria a atenção deles para mostrar algo, e muitas vezes essa mãe e esse pai eles saem do ambiente onde você está, às vezes para resolver alguns motivos, por exemplo, a sua mamadeira, ou muitas vezes resolver a questão do almoço, ou o pai saía para trabalhar. Então você acabava se sentindo já ali rejeitado, tendo o sentimento de rejeição, como se a mãe ou o pai não quisessem dar essa atenção a você, se eles não gostassem de você. Então essa ideia de rejeição, ela já começa a partir dessa convivência social. Antes disso também pode acontecer da gente se sentir rejeitado na barriga da mãe. Muitas vezes, quando as nossas mães ficaram grávidas, elas estavam em situações ou ambientes que não proporcionavam a elas condições adequadas para que elas pudessem viver essa maternidade. Então, por sentimento de medo, de angústia, muitas vezes nós nos sentimos ali já dentro da barriga da nossa mãe, com a sensação de que nós precisamos nos responsabilizar por aqueles sentimentos e nos sentimos automaticamente rejeitados, porque quando a gente assume essa responsabilidade já na barriga da mãe, a gente já entende que aquilo ali está acontecendo por nossa causa, por nossa culpa. Então existe já esse início, esse processo de rejeição já nesse comecinho ali da gestação na barriga da mãe. E a partir daí a gente começa com um processo para fora do nosso núcleo familiar, que é quando a gente começa a se relacionar com as pessoas. E esse sentimento de rejeição a gente vai cultivar, se nós não sabemos o porquê, nos sentimos assim, no âmbito fora da questão familiar. O que acontece quando a gente vai para fora? A gente quer a todo tempo a aprovação do outro. A todo instante, se o outro não nos aprova, a gente se sente rejeitado. Então a gente entende a rejeição como uma falta de gostar, uma falta de amor, uma falta de aceitação em nossa vida. E aí a gente começa no processo de rejeitar, porque a gente tem medo. Então é muito mais fácil nós rejeitarmos situações ou as outras pessoas do que ser rejeitado. A gente começa a criar barreiras em nossa vida para que a gente rejeite, para que a gente não entre em contato com essa dor. E já trazendo essa questão da mãe, do pai, a gente pode entender que, como crianças, a gente não tinha o entendimento que a gente pode ter hoje. E como adultos, nós podemos ressignificar essas sensações, esses sentimentos e entender que a mãe e o pai, muitas vezes, eles não nos rejeitaram, eles não deixaram de nos amar,
mas simplesmente eles tinham que fazer outras coisas que às vezes não nos dava aquele suporte que a gente precisava naquele momento. Então a gente tem a responsabilidade de ter esse olhar hoje, na fase adulta, para os nossos sentimentos e entender que você está criando barreiras para se relacionar com o próximo. Isso é muito interessante porque assim, se você se sente rejeitado no meio onde você está, pode ser que você esteja rejeitando este meio, pode ser que você esteja rejeitando as pessoas, porque é um mecanismo de defesa que nós começamos a criar para não entrar em contato com este sentimento. E para trabalhar isso e viver uma vida mais plena de sabedoria e ir limpando esse sentimento de rejeição, é interessante você gerar empatia. Comece a se colocar no lugar do outro, comece a perceber em que pontos você está rejeitando, em que pontos você está evitando ter esse contato para que você não se sinta rejeitado. Então, o processo de autoconhecimento é muito importante nesses momentos, para que você observe o que está acontecendo, as cenas que estão se desenvolvendo e se coloque em proatividade. Você deixa o cérebro reptiliano e passa a usar o seu cérebro frontal, onde você começa a tomar as suas decisões, onde você começa a perceber aquilo que você está sentindo e começa a reformular esses sentimentos. E um passo a passo muito inteligente é você começar primeiramente a aceitar. Aceite que você se sente rejeitado e rejeita as situações e pessoas. O segundo passo é se perdoar. Perdoe não somente a você por ter se colocado nessa situação, mas também o outro, porque muitas vezes o outro não fez proposital para que nos sentíssemos rejeitados. Você pode também se tratar com prioridade. Você precisa melhorar a sua autoestima, você precisa se colocar em primeiro lugar com amor, para que você possa depois disso transbordar em amor ao próximo. Quando você se coloca como prioridade, você aprende aquilo que te faz bem e aquilo que não te faz bem. É importante que todo neste processo você reduza a sua raiva. O sentimento de raiva é o sentimento onde está ali junto com a rejeição e você se torna agressivo com isso. Então é importante que você reduza esse sentimento de raiva, que você acolha esse sentimento e que você o transforme em sentimentos de amor e de compreensão e empatia para com você e para com o outro. Para finalizar a nossa reflexão de hoje, eu quero deixar um recado muito importante para você. Leve tudo o que te acontece e nos processos onde você se sente rejeitado como uma oportunidade. Quantas vezes você não entrou no trabalho onde você queria e depois aconteceram coisas muito mais significativas? Quantos relacionamentos você deixou de estar ali? Você terminou ou terminaram com você e você se sentiu rejeitado, mas depois de um tempo aquilo mostrou para você o quanto você ganhou virtudes, o quanto foi bom. Então, leve a todo instante esse comportamento de olhar sempre o melhor por aquilo que te acontece e cultive dia a dia a sua autoestima, o seu autocuidado e o seu conhecimento, o autoconhecimento de si, para que você possa sempre transbordar e dar ao próximo muito mais do que tem dentro de você. Tá bem? Um super beijo!